Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Joyce, do Recebida de Mim Mesma, e hoje eu vou trazer para vocês um livro que eu li em fevereiro, que foi um livro muito difícil de terminar, mas que talvez tenha sido um dos livros favoritos de 2022. O que acontece? Esse livro ele foi publicado pela Intrínsecs, só que eu acabei comprando a versão comercial, depois que eu descobri que ele tinha sido publicado pela Intrínsecs, que foi Água Fresca para as Flores, da Valérie Perrin. Esse livro fez muito sucesso na Europa, e aí ele vem para cá, para o Brasil, com essa capa lindíssima. Eu tenho muito medo de falar algumas informações a respeito desse livro e acaba dando muito spoiler, mas é um dos livros mais belos que eu já vi. No finalzinho tem aqui os únicos fantasmas nos quais acredito são as lembranças. E é verdade. E por que ela fala em fantasmas? Porque o livro se passa grande parte da sua história em um cemitério. A personagem principal é uma mulher, uma senhora, por assim dizer, e ela vai contando partes da sua vida a partir das experiências e situações que ela vive naquele cemitério. É uma história muito profunda, é uma história que traz e mostra as lembranças como moldes, né, da nossa vida presente. Ela é uma mulher que teve muitas perdas pessoais e muitas perdas que ela acompanhou, afinal de contas ela trabalhou nesse cemitério, e ela está tentando se redescobrir. Então ela encontra algumas pessoas que auxiliam e apoiam e a ajudam nesse processo de redescobrimento. É um livro muito intenso, eu passei por perdas recentes e ter lido este livro naquele momento me ajudou a ressignificar muita coisa. Para vocês terem ideia, tem muitas marcações, muitas marcações. Vou ler um trechozinho aqui. Não tenho tempo de reagir. Eu me levanto, as mãos cheias de terra, as sementes de regador aos meus pés, e me viro sob sua sombra, imensa, ameaçadora. Uma espada de gelo atravessa meu corpo. Fica imóvel. E eu não vou ler o resto. Eu gosto muito desse trecho. Contei que diante do número 13 ficava a Brasserie Carnot, que havia tomado 3 cafés enquanto esperava, que eu não tinha a menor ideia do que esperava, e então que eu o havia visto atravessar a avenida. As descrições desse livro são intensas demais. Temos que aprender a oferecer nossa ausência àqueles que não entenderam a importância da nossa presença. No início de cada capítulo existe uma flor com uma frase. Tem uns trechos assim que são muito, muito intensos. Foi um dos livros que quase me fez chorar. E eu falo quase me fez chorar porque eu tenho muita dificuldade de chorar em ler livros. Mas esse daqui foi um livro que ele não me fazia chorar enquanto eu lia. Mas ele me fazia chorar depois. Porque algumas coisas que aconteciam na história se refletiam muito no momento que eu estava vivendo. Então, eu acabava chorando junto com o livro. Então, eu admito a vocês que esse daqui realmente ganhou meu coração. Foi muito difícil lê-lo, mas muito intenso, muito saboroso de ler. Ele tem uma leitura muito gostosa, porque são conversas, são reflexões, tem muitos momentos de tradução dos pensamentos da personagem. No dia em que alguém nos ama, o céu clareia. Tem uns trechos muito... E todos esses trechozinhos são partes de capítulo, começo do capítulo, tá? Todas as pessoas que conheceram você sentem saudade e choram. É incrível. Uma lembrança nunca morre, apenas adormece. E sempre com flores diferentes. Então, eu não tenho muito mais o que falar, porque eu acho que se eu falar mais coisas eu posso acabar dando spoiler para vocês. Mas falar um pouco sobre a diagramação. É um dos livros mais gostosos de ler, porque ele é bem molinho.
mas é um livro tranquilo, a diagramação também muito boa. Ele abre e não fica com aquelas marcas de abertura, ó. Só teve essa aqui, e eu não sei se foi exatamente nessa aqui que eu quase tive um acidente com a minha cachorra, porque ela tinha mania de... Tem algumas partes que estão assim, porque a Bonita fez o favor de subir e ficar fazendo peso e eu não tinha visto. E tem uma folha que, por sinal, quase rasga, porque ela simplesmente resolveu cavar o meu livro. Eu tava lendo e ela queria atenção, e aí eu falei, mamãe, tô lendo, mamãe, tô lendo. E nessa história ela veio e a folha é muito fininha, muito fininha. Olha, por isso que, apesar de ser um livro de 479 páginas, é um livro muito leve. Existem livros de menos folhas que é muito mais pesado. Então, eu super recomendo para vocês. Agora, eu acho o seguinte, que é um livro muito intenso. Se você tá passando por algum... É um livro com muitos gatilhos. Então, assim, se você tá passando por um momento de dificuldade, eu recomendo que vocês tenham muito cuidado ao ler. Façam terapia, porque uma das coisas que eu faço e que tem me ajudado, e que me ajudou a ler o livro na época, foi a terapia. Porque muitas das coisas que eu lia e que acabavam despertando algum gatilho em mim, eu acabava levando para terapia. Então me ajudou muito. Mas se você se sente pronto para entrar na sua alma através da alma da nossa personagem, da Violet Toussaint, que é a personagem principal do livro, eu aconselho que vocês metam as caras. E a primeira frase do livro já é muito arrebatadora. Basta que um único ser nos falte para que tudo pareça vazio. Intenso. E aí eu não vou falar muito, porque senão eu começo a chorar, mas tá aqui, água fresca para as flores, porque as flores do cemitério, elas precisam ser regadas, afinal de contas, quem as coloca lá, as coloca porque ama aquele ser que partiu. E se as flores morrem, é meio como se a pessoa tivesse realmente morrido. Então, trazer vida para as flores é ter a oportunidade de deixar um pouquinho de carinho para aquele que se foi. Então, a Valérie Perrin, Água Fresca para as Flores. Livro lindíssimo. Até a próxima, pessoal.